o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de quem, gente? De Deus. Amém? Vou ler de novo. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Coloca a mão em cima da Bíblia, feche teus olhos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra. Senhor, nós lemos, meu Pai, aquilo que nos traz vida, aquilo que nos aproxima do Senhor. Meu Deus, eu posso ser o porta-voz, mas quem prega é Teu Espírito Santo, quem ensina é Teu Espírito Santo, quem opera milagres é Teu Espírito Santo. Aqueles que estão aqui foram os que o Senhor trouxe para que o Teu nome seja glorificado. Então toma, meu Pai, este campo que é o nosso coração nas Tuas mãos, que essa semente que vai ser jogada agora venha dar frutos a 100 por 1, para a glória do Teu nome. Amém. E a igreja pode se assentar. Glória a Deus. Como havíamos falado, que hoje, dia de domingo, né, nós procuramos dar um estudo combatendo as heresias que algumas religiões apregoam. Glória a Deus. Heresia significa aquilo que é falso. Parece até que é verdadeiro, mas é falso segundo a nossa regra de fé e prática. Nós temos um manual. Quem tem o manual aí? Diga glória a Deus. Quem tem o manual, levanta o manual assim para o alto. Isso da Bíblia é teu manual. Amém? É um manual de fé e de prática. Não somente de fé, mas também de prática. Então, aprendendo da Bíblia, nós conseguimos combater as heresias. Porque as heresias, elas são sutis. Elas são convincentes, persuasivas. O que é uma coisa persuasiva? É algo que convence. Amém? Ah, você persuadiu fulano, você convenceu fulano. As heresias, elas são assim. Elas são tão sutis que elas acabam nos convencendo, acabam nos persuadindo. E nós temos que ter muito cuidado, porque Jesus mesmo falou que nos finais do tempo, até aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, iriam dar mole. Nós temos que prestar bastante atenção. Se possível for, enganaria até o quê? Os escolhidos. Então nós temos que ter muito cuidado, para que nós não venhamos a cair numa malha fina. Amém? Nós precisamos ser fiéis. Se você for fiel, ainda que você não saiba muito, mas você não se deixa convencer de que há outro caminho. O caminho é só um. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e o que, gente? Quando ele fala que ele é o caminho, ele não fala no plural, ele fala no singular. Então só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida. A vida é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus. Eu te pergunto, o mundo hoje está, como foi falado hoje na EBD, por causa da mentira. E nós sabemos que o pai da mentira é quem? O diabo. Isso está lá em João 8:44. É um versículo conhecido por todas as pessoas. O pai da mentira é Satanás. Então, por causa da mentira, houve guerras, contendas, desavenças, mortes, por causa de uma mentira. Basta somente um foco, um risco de um fósforo em uma folha seca, em um mato seco, em um galho seco,
para que se incendeie todo o quê? Toda flor, toda floresta. E é assim a mentira. A mentira, ela é algo que pode fazer uma guerra. Com a boca o homem, com a língua, o homem pode fazer uma guerra. Amém? Foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial, está sendo assim até os dias de hoje, as pessoas deturpando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Nenhuma palavra que saiu da boca do Senhor irá voltar vazia. Tudo está se cumprindo. Por quê? Porque Deus é verdade. Você pode dizer isso para o teu irmão? Deus é verdade. Diga para ele, Deus é verdade. O apóstolo Paulo, ao mandar sua segunda carta, que nós chamamos também de epístola, à igreja de Corinto, ele vai no capítulo de número 4, dizer o seguinte: mas se o nosso evangelho, você sabe o que significa o evangelho? Evangelho significa boas novas. Diga para o teu irmão, o evangelho significa boas novas. E todos nós esperamos boas novas, assim como aquelas pessoas desta época esperavam boas novas. Esperavam coisas melhores, notícias melhores. Ou seja, uma esperança. Esperamos hoje, esperamos que vai surgir aquela pessoa. Enfim, nós sabemos que essa pessoa, esperamos que Jesus vai voltar, porque essa pessoa que esperamos é quem? É Jesus. É o único que pode mudar tudo, é Ele. Governar o mundo, né, com justiça, com equidade, é Jesus. Então nós esperamos, é esperança. Então essas pessoas também estavam esperando algo, tinha uma esperança. Tanto que o próprio Jesus, lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo de número 4, vai dizer, acho que era Cafarnaum, né? Algumas cidades que estavam esperando Jesus, a luz raiou sobre essa cidade. A luz havia aparecido quando Jesus adentrou esta cidade, e a escuridão e as trevas caíram por terra. Isso é uma mensagem que tem no Evangelho de Mateus, capítulo 4, depois você pode conferir. Mas se tratando desse texto, olha o que diz a palavra: mas se ainda o nosso Evangelho, as boas novas, está encoberta, vírgula, para os que se perdem, está encoberto. Ou seja, olha para cá, o Evangelho não está encoberto para nós. O Evangelho só está encoberto para quem se perde. E quem são essas pessoas que se perdem? Que não conseguem entender o Evangelho? Olha o que ele diz no texto. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Quem são essas pessoas que se perdem? São pessoas entregues às concupiscências da sua carne. E eu te pergunto, o que significa concupiscência da carne? Eu vou te explicar. É uma vontade exagerada que emana dentro de você, a qual você não consegue o quê? Controlar. São pessoas entregues a concupiscências da carne. Você quer ver uma? Quem quer ver um ato de concupiscência da carne? A pessoa não vem à igreja e dá lugar para o cansaço. Ela está dando lugar para o quê? Para a carne ou para o espírito? Para a carne. A pessoa que poderia estar na igreja, mas está numa festa, ela está dando lugar para a carne ou está dando lugar para o espírito? Para a carne. Por quê? Porque a concupiscência da sua carne, a vontade exagerada da sua carne, a levou-se a afastar de quem? De Deus. Então o evangelho para essas pessoas sempre vai estar o quê? Encoberto. O que é evangelho encoberto? O que é evangelho encoberto? É aquilo que as pessoas nunca, mesmo vindo para a igreja, não vão conseguir o quê? Entender. São todas? Não. As que conseguem entender são aquelas que se lançam. São aquelas que realmente querem aprender. São aquelas que não fazem a vontade da sua carne, mas sim a vontade do Espírito.
São aquelas pessoas que mesmo diante da dificuldade, elas estão buscando a presença de Deus, não estão dando vazão para a sua própria carne. Ou seja, você poderia até estar no lugar aparentemente melhor, mas você veio ouvir a palavra que sai da boca de Deus, automaticamente a luz do evangelho vai resplandecer sobre a tua vida. Você vai começar a entender as coisas de Deus. Diga glória a Jesus. Pastor, o que o senhor está falando aí é balela. Não, e essa confirmação vem no versículo de número 4. Quem está vivo, diga glória a Deus. Olha o que diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, quem cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos? O Deus do que, gente? O Deus do que? O Deus desse século. E o que se refere a século? O mundo. O Deus deste mundo. O Deus desse presente século que nós vivemos. Aí você diz para mim: pastor, quem é o Deus deste século? A Bíblia vai dizer que aquilo que comanda a tua vida é o teu Deus. Aquilo que dita regras na tua vida é o teu Deus. Olha, tem pessoas que não vieram aqui para a igreja, por quê? Por causa do cansaço. Eu te pergunto, por quê? O porquê do cansaço? O porquê das pessoas estarem cansadas? Porque trabalharam muito. E porque trabalharam muito? A pessoa trabalha muito porque ela quer ter muito. Se ela quer ter muito, ela tem que trabalhar muito. Então você pode ver que o nosso país, ou seja, a maioria o mundo, eu vou dizer o mundo gira em torno do capital. Olha para cá. O mundo gira em torno do capital. O mundo todo é capitalista. Gira em torno do quê? Do dinheiro. Das coisas o quê? Materiais. Então o Deus deste século, quem é a gente? Mamon. Você pode procurar aí na Bíblia, aí, acho que é Mateus 6, alguém procure aí. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus vai estar dizendo, acho que é Mateus 6, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ou você há de agradar a um e desagradar ao outro, ou você agradará ao outro e desagradar. Mateus 6, Mateus 6, 24. Lê aí, irmã, bem alto. Viu? Dinheiro aí no grego aí é mamon. Você pode ver aí, em algumas bíblias está mamon. Que era o Deus do quê? Do dinheiro. Então, se o país gira em torno do capital, por que as pessoas não vêm para a igreja? Você está entendendo? Por que as pessoas não vêm para a igreja? Porque a sua vida gira em torno do capitalismo. Elas estão preocupadas em ter demais, trabalham demais, se cansam e não têm disposição de vir buscar Deus. Por isso que a luz do evangelho para essas pessoas sempre vai estar o quê? Encoberto. O evangelho para essas pessoas sempre vai estar encoberto. Olha o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 4, versículo de número 3 e 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Diga glória a Jesus. E nunca vai se revelar o evangelho para essas pessoas. Quer ver? Eu não estou aqui para constranger ninguém. E não estou aqui para constranger nenhum crente.
Diga glória a Jesus. Mas tem pessoas que estão há muito tempo na igreja, até hoje não conseguem entender o evangelho. Por quê? Porque existe uma cortina, existe um véu, assim como havia lá no templo do Antigo Testamento, né? Havia lá o tabernáculo. Quem já ouviu falar no tabernáculo? Hein? Dá glória a Deus quem já ouviu falar no tabernáculo. Então o tabernáculo era dividido, né, em 3 compartimentos. No primeiro compartimento era a entrada, era o pátio. O segundo compartimento era o lugar santo. E o terceiro compartimento era o santo dos santos. Nesse tabernáculo havia três compartimentos. Nesses 2 primeiros os sacerdotes poderiam entrar, mas somente no último compartimento o sumo sacerdote poderia entrar, porque era posto um véu. Ninguém mais poderia entrar lá dentro, porque lá continha a Arca da Aliança, aonde tinha um propiciatório, que era a parte de cima da Arca da Aliança, que tinha a imagem de 2 querubins, um tocando a asa do outro, que aparentemente protegia aquela arca. E ali, quando o sumo sacerdote entrava, ele não entrava sem antes oferecer sacrifício pela vida dele e pela vida do povo. Se ele tivesse no pecado ali dentro, ele morria. Tanto é que na cintura dele era amarrado um sino. Um sino. Enquanto o sino estivesse balançando, era sinal de que ele estava vivo. O sino parou de balançar, tinha uma corda amarrada na cintura dele. Pode puxar que está morto. Entrou lá dentro no pecado. Ou seja, havia um véu que separava. Havia um véu que separava. Quem já ouviu aquele louvor assim? O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. Quem já ouviu esse louvor assim? Esse louvor é antigo, só quem é da antiga, né? Já ouviu esse louvor? Esse louvor é uma bênção. Então, não era todo mundo que entrava lá para ser perdoado o pecado, era só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que fazia expiação por ele e pelo povo. Isso está lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, está no livro de Levítico também, está no livro de Números. Enfim, se você for ler Levítico 16, você vai ver. Números 18. Você vai ver as ordenanças para que o sumo sacerdote entrasse uma vez só no Santo dos Santos. Ninguém mais podia entrar. Havia um véu que encobria o local do Santo dos Santos. Por quê? A Arca da Aliança simbolizava o quê? A glória de Deus. Simbolizava a glória de Deus. Agora você vê só uma coisa. Olha que ligação tem essa mensagem do apóstolo Paulo com aquele Antigo Testamento que nós acabamos de citar agora. Observe, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, porque está no pecado, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória. O que tinha lá atrás do véu? A glória de Deus, lá no tabernáculo. Ele está falando que o Deus deste século cegou. O que o véu fazia? Não deixava ver o que estava atrás. O véu fazia separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo. Ele fala, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, quem são esses incrédulos? São as pessoas que não se esforçam para estar na casa de Deus, porque quando elas vêm para a presença do Senhor, a sua mente é aberta. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Quando ela vem para a igreja que tem ensinamento, a igreja onde o pastor se preocupa em ensinar, e não é negócio de ficar chá. Não.
A igreja que se preocupa, as pessoas que se preocupam em estar ensinando umas às outras, a mente das pessoas ela é aberta. E as pessoas, olha, a minha foi. Quando eu chegava numa igreja que eu via aquela palavra de ensinamento falando assim, caramba, quanto tempo eu errei, quanto tempo eu vivi no erro, eu dei mole nisso aqui a minha vida inteira, e aquilo foi fazendo uma lavagem, a minha mente foi abrindo, e eu fui começando o quê? A me consertar. Eu agi minha fé, eu falei, não, eu creio nisso. Isso está aqui dentro de mim, mas os incrédulos não creem, por isso que não conseguem o quê? Entender. Ele fala, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus deste século? O que mais traz preocupações para as pessoas? Os bens materiais. Já tem gente que já está contando a hora para dormir, para poder trabalhar amanhã. Não, tem que dormir, tem que ir para casa, eu tenho que trabalhar. Aí se pintar outra oportunidade de emprego, ela pega outro emprego, trabalha em 2, 3 empregos, 4 empregos. Quando chama para vir para a casa de Deus, aprender a palavra, sempre coloca uma desculpa. Para essas pessoas, o evangelho nunca vai ser esclarecido. Ela sempre vai ter dúvidas. E uma pessoa com dúvida, irmão, ela é facilmente o quê? Enganada. Uma pessoa com dúvida, ela é facilmente o quê? Enganada. Ela é levada em roda por qualquer vento de quê? De doutrina. Se tem uma doutrina ali agradável, ela vai. Ela não quer nem saber se é boa, ou se é boa espiritualmente ou não. Ela quer saber se está agradando a carne dela. Eu vou ali porque ali tem um mistério. Eu vou ali porque ali tem outro mistério. Ela nunca para no lugar. Ela nunca para em um lugar. Por isso que o evangelho nunca é revelado para essas pessoas. Porque são pessoas incrédulas. São pessoas que não se esforçam para estar na igreja. São pessoas cujo Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, dessas pessoas. Existem vários fatores que eu poderia contar aqui, inúmeros fatores, que levam as pessoas a ter o entendimento cegado, obstruído, como tinha naquele véu. Mas a palavra de Deus vai dizer, em próprio Mateus mesmo, que quando Jesus, nos evangelhos, que quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E as pessoas passaram a ter contato com Deus, através do sangue de Jesus, sem precisar de quê? De ninguém. Mas por que ainda está encoberto? Está encoberto por causa dos incrédulos. Aqueles que não acreditam. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E aí nós vamos começar a adentrar, ao estudo. Alguns esclarecimentos que nós precisamos, não vou poder dá-los todos hoje. Nós vamos dar continuidade no próximo domingo. Mas eu quero esclarecer algumas coisas aqui. E para um bom entendedor, meia palavra já vai bastar já para você entender. Porque eu não quero, diante da rede, ficar citando a religião de ninguém. Para não ofender ninguém. Eu vou falar o que está na Bíblia. Amém? Vou falar o que está o quê? Na Bíblia. Há uma grande diferença entre ressurreição e reencarnação. A Bíblia nunca falou de reencarnação de ninguém. A Bíblia fala de ressurreição. E eu tenho alguns versículos aqui que podem refutar essa doutrina da reencarnação. Isso é maligno. Isso não existe, biblicamente falando. Isso foi uma história inventada por pessoas que pegaram alguns versículos da Bíblia e enganaram muita gente com esse tipo de doutrina. Eu quero esclarecer para você nesta noite o que a Bíblia diz sobre reencarnação.
A Bíblia é contrária sobre isso. Eu vou te mostrar um texto, vários, que vai te levar a entender melhor e você vai combater essa heresia. Abra comigo no livro de Jó. Livro de Jó. Abre dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Livro de Jó, capítulo de número 7. Livro de Jó. Capítulo de número 7. Diga glória a Jesus. Eu queria que o púlpito fosse maior, gente. No nome de Jesus, nós vamos comprar um púlpito maior para a igreja. Eu queria colocar aqui mais a Bíblia na versão da linguagem de hoje, para poder lê-la. Eu não tenho que pedir os irmãos para lerem. Mas nós vamos conseguir. Quem achou? Jó 9. Vamos começar do versículo 6. Dá glória a Deus. Vamos começar do 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança. Muito obrigado, meu filho. Lembra-te, no 7. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o quê? Não tornarão a ver o quê? A irmã achou? A irmã achou? Jó 9:7. Cadê os obreiros aqui? Jó 9. Cadê? Não, Jó 7, perdão. Falei 9, né? Perdão, desculpa. Jó 7. Jó 7. Jó 7, versículo 6. É porque o próximo que a gente vai é Eclesiastes. Está na minha cabeça Eclesiastes 9. Aí eu confundi. Né? Ao vivo é assim mesmo. Jó 7, diga glória a Deus. Jó 7, versículo 6 em diante. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança. Lembra-te, no 7 agora, lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o que, gente? O bem. Olha para cá, Jó, ele já está ali decretando a sua morte. Nós sabemos muito bem que Jó foi acometido de uma enfermidade, né? Ele tinha uma chamada lepra, né? Então ele pensou o quê? Queria o quê? Morrer. Ele está falando como se fosse morrer já. Ele fala, no 7, lembra-te de que minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem se ele morrer. Olha para mim, se ele morrer, os olhos dele não voltarão a ver o bem. Ele está dizendo. Agora o 8. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Olha só, parece que Jó, gente, parece que Jó estava adivinhando. Eu creio que foi a boca de Deus falando nele ali. Que mais à frente, séculos à frente, iam surgir doutrinas que iriam dizer que está vendo morto, que está falando com aquele que foi morto. Vocês estão entendendo aí? Já está falando, os olhos do que agora me veem não verão mais. Os teus olhos estarão em mim, mas não sou eu. Ele está falando, não sou eu. Vocês vão pensar que sou eu, mas não sou eu não, hein? Cuidado, hein? Parece que Jó, ele estava tendo ciência das heresias que iriam surgir. Eu creio que era Deus falando na boca dele. Porque Jó é um dos primeiros livros da Bíblia. Ele não está posto em ordem cronológica, mas se você for ler o livro de Jó, ele se iguala a Êxodo, se iguala a Gênesis. Historicamente, ele tem uma antiguidade muito... Ele é um dos primeiros livros da Bíblia. Só não está em uma ordem cronológica. A Bíblia ela foi dividida. Ele se encaixa nos livros poéticos. Nós já estudamos isso aqui.
Então Jó está falando aqui, olha no 8. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Versículo 9. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará o que, gente? Eu tenho que falar mais alguma coisa? Tem gente que consulta mortos e acredita que estão falando com o antepassado. Biblicamente falando, você que é cristão, servo de Deus, você tem que correr disso, porque isso é demônio. O diabo está te enganando. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, ó, versículo 9. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim que aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Nunca tornará o quê? Lá em Hebreus 12, 14, está escrito assim: ao homem é dado morrer uma vez só, depois disso segue-se o quê? O juízo. Acabou. Morreu uma vez, espera o juízo agora. Espera o juízo agora. Não tem essa de você acender vela, não tem essa de você rogar por um morto. Acabou. A oportunidade que você tem é agora, em vida. Quando Deus apareceu para Moisés lá no deserto, no capítulo de número 3, se eu não me engano, de Êxodo, Moisés pergunta para ele e fala assim: Senhor, quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu direi para o povo de Israel? Aí Deus fala assim para ele: diga para ele que eu sou. Acabou. Eu sou, tempo presente. Eu sou, agora. Não é eu era ou eu você, é eu sou. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o Deus do presente. Eu sou o Deus do agora. Eu sou o Deus das oportunidades de agora. Porque daqui a 2 minutos tu não sabe o que vai acontecer. Há 2 minutos atrás você não pode recuperar mais. Você entrou pelas portas ali, você entrou, mas você não vai poder voltar àquela cena ali de novo, porque já passou. Tudo que aconteceu aqui agora, os louvores que eu cantei, só está gravado em vídeo. Mas voltar tudo, eu não posso voltar mais no tempo, porque já passou, é passado. Se eu tivesse morrido, meu irmão, acabou. O tempo da vida do homem é só um, é o agora. Por isso que Deus falou: eu sou. Eu sou quem? Eu sou o presente. Ele não é, eu era ou eu você. Não, o eu você vai ficar no questionamento da pessoa. Será? O eu era vai ficar na mente da pessoa. E agora? Ferrou, deu ruim. Mas o eu sou, o presente, ou é ou não é, ou vai ou não vai, é agora, é? E vamos que vamos. Jó está trazendo um ensinamento aqui, refutando a doutrina da reencarnação, que muita gente segue. E eu vou te falar uma coisa: o Brasil detém o triste quadro de ser o país com mais adeptos das pessoas que acreditam, que seguem, né, que são adeptas da doutrina da reencarnação, do espírito reencarnado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem gente correndo atrás disso. Mas por que essas pessoas estão correndo atrás disso? Porque elas estão que desesperadas. Elas estão o quê? Desesperadas. Elas estão querendo resolver as coisas a todo custo. É o capitalismo. É o Deus deste século deixando elas o quê? Desesperadas. Elas não conseguem enxergar isso na Bíblia, por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas. Você está entendendo? Eu sei que nós devemos nos preocupar com algumas coisas. Nós, na verdade, nos preocupamos. Não tem como a gente... amanhã eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar isso aqui. Mas na hora que você tem que buscar Deus, não tem que haver nenhum tipo de preocupação. Você tem que se lançar. Você tem que se entregar de verdade. Nós cantamos aqui um louvor, o primeiro louvor que nós cantamos, aquele louvor ali fala profundo.
É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo de número 7, Jesus vai estar ensinando: não andeis ansiosos com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber. Porque essas coisas quem procura são os gentios. Então quando você anda com essa preocupação, você esquece de buscar o quê? A verdade. É por isso que um monte de gente está sendo o quê? Enganada. Mas como a enganação satisfaz a carne, é melhor procurar mais fácil. Vou ficar aqui na enganação mesmo. É mais fácil isso aqui. Pô, descobrir a verdade da Bíblia é muito ruim. Ler a Bíblia é muito ruim. Ela confronta a minha carne. Tem um monte de gente que vai falar assim: pô, para que eu vou para a igreja? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode não sei o quê. Sim ou não? Nós vemos neste texto aqui Jó declarando, no versículo 10, nunca mais tornará, no versículo 9, assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura, nunca tornará a subir. Versículo 10, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Amém, povo de Deus. Nunca mais vai voltar à sua casa. Ei, eu aprendi com o meu pastor, saudoso pastor Moisés. Ele disse o seguinte, ele já faleceu. Ele falou: se você tem sonho com pessoas da família, constantemente, que já morreram, repreende. Repreende. Porque quando você sonha com uma pessoa que já morreu da sua família, tem gente que sonha com pessoas chamando elas. Fulano, Beltrano. Isso daí é o mal. Porque Deus não vai trazer à tua memória aquilo que te traz o quê? Sofrer? Deus não vai. Poxa, quando meu pai morreu, eu sonhava com meu pai, acordava chorando. Meu irmão morreu, eu sonhava com meu irmão, acordava chorando. Tinha foto do meu irmão e tinha foto do meu pai na minha carteira, eu tirei. Por quê? Eu não quero mais lembrar, morreu, só quero vê-lo na glória. Acabou. Esse sentimento me traz tristeza, me deixa mal. E uma pessoa triste, ela está vulnerável aos ataques do diabo. Uma vez eu entrei no metrô, dei de cara com um homem que era o meu tio, que eu gostava muito, que faleceu. Eu fiquei emocionado. Falei: caraca, o cara é igualzinho o meu tio. Quer dizer, são lembranças que vão ficar somente na memória. Mas esse negócio de ficar sonho, eu vi, o diabo vai armar uma cilada para você. Vai te enganar. Vai ter gente que vai falar assim: olha, o teu tio mandou dizer isso, isso, isso para você. Eu tive com ele. O quê? Meu tio já morreu? Mas eu consultei ele. Consultou? Quem conhece a Bíblia nega, refuta esse tipo de ideia, esse tipo de doutrina. Diga glória a Jesus. Nós falamos aqui no livro de Jó. Agora nós vamos ler no capítulo de número 28, de 1 Samuel, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 28. 1 Samuel, vocês viram as folhas atrás. Capítulo de número 28. Quem está vivo, diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 28. A partir do versículo de número 4. Quem achou, diga aleluia. Você que está nos assistindo nesta noite, seja bem-vindo. Eu quero dizer para você que nós estamos trazendo um estudo, amém? Contra as heresias que são pregadas nas religiões, biblicamente falando. Então, se você ainda tem dúvida, esclareça a tua dúvida. Aumenta o volume do teu receptor. 1 Samuel 28, capítulo 28, versículo 4. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração.
E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul a seus criados: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram à mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Versículo 9. Então a mulher lhe disse: eis que aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que és que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com seu rosto em terra e se prostrou. Amém, gente? Lendo assim parece que você não entendeu nada, né? E não entendeu, mas eu vou te explicar. Eu gostaria que você olhasse para mim. No capítulo 16, aqui de 1 Samuel, vira uma folhinha aí, versículo 14. 16, 14. Viram as folhinhas aí atrás. 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 14. Abre dando glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. E o Espírito do Senhor se retirou de quem? E o atormentava um espírito quê? Da parte de quem? Do Senhor. Ou seja, Deus permitiu que um espírito mau atormentasse quem? A Saul. Porque ele foi uma pessoa desobediente. O Espírito do Senhor que estava sobre ele se retirou. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, ela pode ser salva? Não tem. Se é o Espírito que conduz a pessoa a Cristo, se ela não tem o Espírito Santo, ela vai ser salva? Não. O Espírito se retirou de Saul. E quem o atormentava era um espírito maligno. E quando Saul se deparou a uma situação de perigo, ele tentou recorrer a Deus, mas Deus não o ouviu, não o deu atenção, porque Saul já estava desviado. Ele só procurava a Deus nos momentos de perigo, mas nunca foi um adorador de verdade. Sabe por que Saul não foi um adorador de verdade? Eu vou te dizer por quê. Não é porque ele não tinha dinheiro, porque ele tinha muito. E não é porque também ele tinha dinheiro, mas é porque ele não obedecia. E quem obedece são aqueles que adoram em espírito e em verdade. A obediência. É a obediência. Então Saul, como Saul não obteve resposta da parte de Deus, ele ficou desesperado. Olha o desespero como faz as pessoas cometerem coisas erradas, cometerem loucura e recorrerem até espíritos malignos. Saul, ele anteriormente tinha expulsado todas as feiticeiras da cidade, porque ele sabia que isso não era correto e Deus não se agradava.
Eu vou te mostrar os versículos aonde Deus condena essa prática. Então, como Saul havia matado, havia desterrado todas as feiticeiras para que não contaminasse o povo de Israel, ainda sobrou uma em Edó. Ele ficou procurando e os homens disseram para ele: tem uma mulher lá em Edó, ela consulta, ela é adivinha, feiticeira. Aí eu quero deixar para você consultar em casa o que significa feitiço. Isso foi falado ontem nos discipulados dos adolescentes. Por isso que eu falei, quem não viu ontem, perdeu. Que todos que ouviram e entendem, no discipulado dos adolescentes entenderam. Só o sangue de Jesus, né? E ver atrás da baratinha, só pode. Então, gente, Saul estava desesperado e foi consultar uma feiticeira. Agora vamos observar a conversa de Saul com a feiticeira. Logo de cara, no versículo 8, diz assim a palavra: e Saul se disfarçou e vestiu-se com outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de quê? De feiticeira, e me faças subir. Olha aqui a palavra subir. Está vendo, profeta, como é que tem uns detalhezinhos que a gente não observa na Bíblia e passa batido? E é esse que vai destrinchar o versículo, destrinchar a palavra. Me faças subir, me faças subir. Só pode subir alguém que está onde? Embaixo. Só pode subir alguém que está onde? Embaixo. Quem morreu em Cristo Jesus, está embaixo ou está em cima? Está em cima. Quem morreu sem Cristo Jesus, está onde? Está embaixo. Olha ele falando: me faças subir. Me faças subir. Aqui no versículo 8. Então a mulher disse: eis que aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que me arma um laço a minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então disse: a quem te farei subir? Mais uma vez, disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da onde, gente? O significado dessas palavras deuses aqui, o significado dessa palavra aqui é fantasmas, espíritos. Você lembra quando os discípulos estavam no barco, houve uma tempestade, de repente eles viram Jesus andar por cima das águas, aí eles pensaram: nossa, é um fantasma, ficaram com medo. Aí Jesus: não é fantasma não, aqui é o Senhor de vocês, é o Salvador de Israel, não confunda-me com espíritos malignos não, porque aqui é o Deus da luz. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aí Jesus já desconfundindo a mente deles. Eles achavam que era um fantasma. A palavra deuses aqui significa fantasmas. Olha o que a mulher diz para Saul. Esse ventilador, só misericórdia. Tem um botão ar-condicionado aqui urgente. Versículo 9. Amém, a irmã entendeu lá. Então a mulher lhe diz, versículo 10. Então Saul, no 9, né? Então a mulher lhe diz: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs-me armas um laço. Aí Saul vai dizer no versículo 10: então Saul lhe jurou ao Senhor, pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Por tu
pois tu mesmo é Saul. Por que essa mulher gritou? Porque ela viu Samuel? Não, porque ela viu os demônios como eles realmente são. Quando Saul falou em Samuel, a mulher entendeu. Poxa, quem está preocupado em saber sobre Samuel, somente pode ser Saul. A mulher entendeu que era Saul e adivinhou. Poxa, tu mesmo é Saul. Tu quer me matar? Ele não. O que você está vendo? Vejo deuses subindo da onde? Da terra. Olha, irmão, o Espírito Santo ele não sobe, o Espírito Santo ele desce. Diga glória a Jesus. Quando Jesus foi batizado ali nas águas do Rio Jordão, o próprio João Batista abriu a boca para dizer: veio o Espírito de Deus descendo como pomba, descendo como pomba, descendo como pomba sobre Cristo Jesus, e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho a quem eu me agrado. Diga glória a Deus. Eu não quero perder o meado do estudo, não. Tem gente que vai falar assim: ai, estou sentindo um arrepio aqui do Espírito Santo subindo pelo meu pé. Está amarrado. Ele desce sobre a cabeça. Ele começa pela cabeça. Porque o domínio do corpo é onde? É o pé ou a cabeça? É a cabeça. É a cabeça. Sim ou não? A cabeça comanda o quê? Todo o corpo. Deu um problema na cabeça, pum, a perna para. Deu outro, pum, vai ficar o Joseph Klimber. Ele desce sobre a cabeça. Esse negócio de ficar, ai, sentindo um arrepio na perna, tá subindo um negócio, tá amarrado, hein? Saci pererê, queima ele. Aí, versículo de número 11. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Disse ele: faze-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem sobre a terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Diga glória a Deus. Caramba, rapaz. Samuel era ancião e andava com a capa. Esse morceguinho tá só o pai, né? Ele quer aparecer no vídeo ele. E disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Saul entendeu que era o que? Samuel. Mas Saul estava o que? Saul estava o quê? Atormentado por um espírito o quê? Maligno. Uma pessoa que é atormentada pelo espírito maligno, ela não tem discernimento das coisas. Ela acredita em tudo. O diabo faz ela ver coisas que não existem. Atormentada. Você já viu pessoas que ficam vendo vultos? Pode orar, tá ruim. Tá bom não o negócio. Tá ruim, tá mandado, tá carregado. Tem que descarregar essa pessoa. E ruído. Saul estava assim, acreditando em tudo. Se viesse uma fada borboletinha com batom da Forever, ele ia acreditar também. Porque ele estava o quê? Perturbado, desesperado. Assim são as pessoas sem Deus. As pessoas que dão vazão às concupiscências da carne, ficam correndo de um lado para o outro, querendo obter tudo. Elas não conseguem acreditar em nada, entender nada que o Evangelho ensina. A luz do Evangelho não se resplandece na vida dela. Então ela é levada a qualquer vento de doutrina, qualquer coisa ela acredita. Qualquer coisa a pessoa, não, vamos ali, porque ali está revelando identidade e CPF, vamos lá. Ali o negócio ali está dando uma água benta, vamos lá. Ali está dando uma rosa que se tu cheirar tu vai cair e vai acordar no paraíso, vamos lá. Tem um negócio de um charuto ali. É a pessoa o quê? Desesperada, ela quer se dar bem a qualquer custo.
Então, o diabo sabendo disso, é fácil o quê? Enganar. Você quer ver? É só você pegar esses humoristas que tem aí, como Tom Cavalcante. Bota ele para imitar uma pessoa. Ele imitava o Faustão. Se você não visse que era ele, você ia dizer que era o próprio Faustão que estava falando. Você sabe que, eu tenho certeza que alguém aqui já arriscou imitar alguém. Sim ou não? Hã? Você já arriscou ou não arriscou imitar alguém? E parece, né? Você sempre tem uma coisa ali que, né? Se o ser humano consegue imitar uma pessoa, imagina o diabo. Ah, pastor, o senhor está falando besteira. Eu estou falando besteira? Eu estou falando besteira? E eu vou te mostrar aqui na Bíblia que eu não estou falando besteira. 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 14. Abre dando glória a Jesus. Abre dando glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia. Vamos começar do 13. Quem achou, diga amém. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, ou seja, não se surpreenda. Porque o próprio Satanás se transfigura em quê, gente? O próprio Satanás se transfigura em quê? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, ele está falando aqui desses ministros, falsos ministros, e dando uma dica aqui no 14. Não fiquem surpresos, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de que, gente? Gente, eu tive o desprazer. Eu botei ontem no WhatsApp. Ontem de noite eu saí para comer alguma coisa, peguei a bicicleta. Falei, vou pegar o que é Sportage não, vou pegar a bicicletinha. Né? Fui de bicicleta, o banco toda hora saiu do lugar, eu falei, fica aí no nome de Jesus. E fui. Falei, vou comer um negocinho ali, né? Teve fumaça lá em casa, falei, vou comer um negocinho ali. Fui. Quando eu estou chegando na rua, que eu virei na esquina, escutei um barulho. E muita gente numa esquina assim, né? Muita gente numa esquina andando encurvada. As pessoas estavam andando assim, ó. Eu pensei comigo, estamos chegando na época de carnaval e os garotos já estão na rua com negócio de bate-bola. Pô, esses garotos zoam o plantão, negócio de Pai João, essas coisas. Eu olhei de longe, vi aquelas vestes preta, vermelha, aquelas coisas escuras e pensei, poxa, os garotos brincando. Quando me aproximei, escutei rangidos e gritos. Falei, gente, que é isso, né? Isso não é coisa de criança, não. Tem alguma coisa errada. Um grupo de mais ou menos umas 15, 20 pessoas endemoniadas, saindo de um barracão de encosto. Falei, Jesus, passei perto assim, olhei, né? Eu falei, gente, que é isso? Um grupo de pessoas encurvadas, toda torta no meio da rua, rangendo os dentes e gritando no meio da rua. Falei, caramba, gente, será que o povo não está enxergando isso? Isso é o diabo, isso é o mal que vai destruir a vida dessas pessoas. E olha, tinha muita gente nova. Tinha muita gente o quê? Essas pessoas acreditam que esses espíritos são espíritos de quê? Espírito de luz. Espíritos que emanam luz. Mas se esses espíritos são de luz, por que precisa acender vela para eles? Você não entende, não? Se eu tenho luz, eu sou a própria luz, não preciso de vela. Só se acende vela para quem está no escuro. Escuro significa treva, escuridão.
Você está entendendo? Satanás engana, o Deus deste século engana, encobre o entendimento dos incrédulos, para que eles não entendam o que? O Evangelho. Você está aqui quase 1 hora ouvindo o pastor pregar, e Deus está alimentando a tua mente, você não está nem com fome, a não ser as crianças que talvez não estejam entendendo muita coisa. Mas sabe por que a Bíblia diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Você está sendo o que? Alimentado. Eu poderia estar dando vários gritos, vários pulos aqui, falando que Deus vai fazer e acontecer, quando na verdade o que Deus quer é iluminar a tua mente para que você não venha cair aonde? No engano. Satanás se transparece até como anjo de luz para enganar as pessoas. E engana. Tem crente que vai se consultar com encosto quando sai da igreja. As coisas estão brabas, Deus não está respondendo, a pessoa apela. Assim foi Saul. Recorreu a feitiço. E você sabe que feitiço significa engano. Você pode procurar o que é feitiço. Aquilo que é postiço. Aquilo que não é verdade. Procura no dicionário que você vai ver. Saul procurou a feiticeira e Deus tinha proibido isso no meio do povo de Israel. Nós vamos acompanhar isso agora em Deuteronômio. Abre aí comigo, Deuteronômio, capítulo de número 18, lá no Antigo Testamento. Vamos lá, Antigo Testamento, Deuteronômio, o 5º livro do Antigo Testamento, capítulo de número 18. Abre dando glória a Jesus aí, crente. Capítulo de número 18, versículo de número 9 em diante. O alerta que Deus vai dar para o povo de Israel. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem achou, diga aleluia. Eu sei que a irmã está ocupada aí, mas preste atenção. Eu profetizo um berçário aqui nessa igreja, diga glória a Deus. Tua filha vai dormir igual um anjinho. Olha o que diz o texto. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, Deus falando para o povo de Israel, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Ou seja, tinha nações em volta de Israel, do povo de Israel, onde Israel ia possuir por herança, e Deus estava falando, não copie essas pessoas. Não faça o que eles fazem. Por quê? Olha o que ele diz. Entre ti não se achará quem faça passar o filho pelo fogo, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, e nem o que, gente? E nem o que? Vamos ler. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Você está vendo? Deus não permitiu o povo de Israel procurar prognosticador. É a mesma coisa que a pessoa que dá prognóstico, que dá resultados. Pessoas que elas vêm dar resultados sobre definir as coisas sem antes consultar a quem? A Deus. Você está com isso, você vai morrer, hein? É isso, é aquilo. É envolvido, feiticeiro, adivinhador. Deus condenou esse tipo de prática. Deus, quando tinha que falar, Ele deu uma lição, um ensinamento, de como saber como o profeta está falando a verdade ou não. Se aquilo que acontecer, que o profeta profetizar acontecer, foi Deus que falou. Nós temos que tomar cuidado muito com isso também. Porque a mente da pessoa, ela produz coisas. Sim ou não?
Às vezes tem pessoas que ela está bem, fala assim, eu estou vendo bem uma dor de cabeça em você. A pessoa do nada começa a sentir uma dor de cabeça. Ih, caramba. Está amarrado, né? Ah, eu via você descer a sepultura. Está amarrado no nome de Jesus. Está repreendido. Ah, eu vi o teu filho, não sei o quê. O quê? O sangue de Cristo tem poder. Temos que aprender a repreender, não é? Aí ele diz isso aqui. Vamos lá, repete aí, ó. Versículo de número 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem o que? Feiticeiro. Deus condenando o que? Essa prática. Ah, pastor, hoje também, hoje os dias são outros. Tem versículos no Novo Testamento que falam a mesma coisa. O apóstolo Paulo, quando entrou numa cidade, agora não sei se foi esqueci o nome da cidade, no capítulo de número 16 de Atos, 15 a 16, que viu uma jovem adivinhando atrás dele. Esses homens aí são servos do Deus Altíssimo. O diabo falando, ele foi, repreendeu, o demônio saiu do corpo daquela mulher, e os homens que ganhavam dinheiro com aquela menina, prenderam Paulo porque eles pararam de ganhar dinheiro. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Abra aí comigo no livro de Isaías, capítulo de número 8. Isaías, capítulo de número 8. Isaías, capítulo de número 8, versículo de número 9, 19. Abre dando glória a Deus que nós estamos terminando. Queria que alguém me emprestasse aqui uma Bíblia. Vem aqui, irmã, rapidinho. Uma Bíblia na NTLH. Quem achou? Diga a glória a Jesus. Vou ler aqui rápido. Fica aqui do meu lado aqui, tá? Vou ler primeiro na versão aqui Almeida, corrigida. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos que churreiam e murmuram. Só um minuto aqui, pessoal. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares e os adivinhos que chorreiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? A lei, olha o que ele diz no 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Eita Jesus! Se esses espíritos não falarem conforme a lei do Senhor, não tem luz nesses espíritos. Vamos chegar ainda lá, hein? Vou repetir o mesmo versículo aqui agora, capítulo de número 9, capítulo de número 8, versículo de número 18. Aqui estou com... É isso mesmo? Não, versículo 19. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão, precisamos receber mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médios dizem não tem nenhum valor. Meu Deus, hein? Aqui no versículo de número... Bota aí no 20 aí para mim. Já era o 20, né? É isso mesmo. Nós fechamos aqui essa parte. Ou seja, Deus proibindo a consulta de adivinhos, de médiuns. Olha para cá, gente. Que consultavam o quê? Que consultavam os mortos. Os espíritos de pessoas mortas. Espíritos familiares. O que é espírito familiar, irmão? São pessoas da família que já amou. Deus proibiu essa prática. Deus proibiu esta o quê?
Ah, nós estamos no Novo Testamento. Deus muda? Deus mudou? Ah, eu abri mão agora da prática, pode adivinhar. Pode consultar os feiticeiros. Como é que eu vou consultar mortos? Se o morto já morreu? Pastor, mas eles podem voltar? Nós vamos ver se eles podem voltar, nós vamos chegar até no Novo Testamento. Falta pouco para isso acabar. Abra aí Eclesiastes, é só virar umas folhas à frente. Atrás, perdão. Eclesiastes 9:5. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 5. Abre dando glória a Jesus. Eclesiastes 9:5. Diz assim a palavra de Deus: porque os vivos sabem que hão de morrer. Porque os vivos sabem o que, gente? Mas os mortos não sabem o quê? Coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao que, gente? Eu esqueci? Quer mais versículo? Se aparecer aquela pessoa da tua família na tua frente, que já morreu, alguém disser, olha, fulano mandou um recado para você, você vai dar ouvidos? Sabendo que isso é demônio? Não sou eu que estou falando, é o quê? A própria É a própria o quê? Palavra. Nós vamos chegar aqui, eu vou repetir. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem o quê? Coisa nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao quê, gente? Ao esquecimento. Abre no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Pastor, o senhor é chato, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje sabendo combater as heresias, sabendo combater as mentiras, sabendo combater o mal. Capítulo de número 16 do Evangelho de Lucas, versículo de número 11, versículo de número 19. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia no seu seio, cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos. Olha para mim. O rico no inferno ergueu o quê? Olha o que ele fez. Se ele ergueu os olhos, é porque ele está vendo alguém que está onde? Em cima. E se ele está vendo alguém que está em cima, ele está onde? Embaixo. A Bíblia é bem clara, aí no inferno. Não foi isso? Aqui. Versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em que, gente? Feliz, sorridente, brincando, tomando sorvete. Foi isso que está escrito aí, não? Estando em tormentos, e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, o descanso. E clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha onde ele estava, atormentado aonde? Na chama, estava no inferno. Ele estava no inferno. Jesus que está falando isso aqui. Não é uma pessoa que teve uma experiência não, é o dono da vida e o dono da morte. O Pai dos Espíritos que está falando isso aqui. O Senhor Todo-Poderoso. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Filho de Deus, a representação divina na terra, é quem está falando. E clamando disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Eu não falei para você que o tempo da vida da pessoa é só um? Olha Abraão falando aqui, você teve a sua oportunidade em vida. Já está refutando aqui, ó, a doutrina da reencarnação. Vou chegar a um ponto forte. Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Olha o que Abraão diz no versículo 26. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Olha para cá. Quem está no inferno não pode ir mais para o céu. E quem está no céu não pode mais ir para o inferno. Diga glória a Deus. Você pode acender a vela que tu for, que quiser acender, o número de vela que quiser, não adianta, acabou. Isso daí já é outra doutrina que nós vamos entrar quando Deus permitir. Vocês sabem do que eu estou falando, diga glória a Jesus. Abraão está falando bem claro, ó, quem está aí não pode passar para cá, porque é posto um grande abismo, uma separação entre nós e vós. Nem os que estão aqui podem passar para aí. Aí ele, sabendo que já estava frito, olha o que ele diz. Versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para cá, para este lugar de tormento. Disse Abraão: ele tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém lhe disse Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Diga glória a Deus. Abraão já quebrou. O cara lá no inferno se preocupou com a família. Por que não se preocupou aqui em vida? Ele quis que alguém dos mortos fosse lá na casa dele. Abraão, não pode, não tem como. Ah, meu pai, eu gosto disso. Abraão falou, não tem como consultar espíritos de pessoas mortas. Não tem como, porque é posto um grande abismo. A oportunidade foi dada enquanto estava em vida. Morreu, acabou. O cara querendo inserir a doutrina da reencarnação. Abraão, nada disso. Pode parar. Está maluco? Morreu, morreu. Não, pai Abraão, manda lá, porque se alguém dos mortos for lá, eles vão acreditar. Aí Abraão fala assim, eles têm a Bíblia. Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, no passado, era chamado de Moisés e os profetas. Oh, aleluia! Quando você lê a Bíblia, o diabo cai por terra. Ele fica nervoso, tentando te atrapalhar. Sabe por quê? Porque é através dela que tu vai conhecer o que é a verdade. Ele tem raiva disso. Olha Abraão falando, eles têm Moisés e os profetas, que deu ouvidos a eles. Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for lá, Abraão, meu amigo, se eles não ouvem a Bíblia, eles vão ouvir se alguém ressuscitar dos mortos. Sabe o que Abraão estava dizendo ali? Meu amigo, se eles não ouvem a Bíblia, tampouco vai ouvir quando Jesus ressuscitar dos mortos e pregar para eles. Diga glória a Deus. Porque o único que ressuscitou e ficou entre nós durante 40 dias foi quem? E as pessoas acreditam em Jesus? Só quem acredita dá um brado de vitória aí. Ah, foi muito fraco. Só quem acredita dá um brado de vitória. Se tu não dá um brado de vitória também, é que ela já está até aqui, ela. Eu lanço na cabeça de vocês. Você está vendo? Nós vamos parar por aqui. Você está vendo a doutrina da reencarnação sendo quebrada? E eles separaram um versículo da Bíblia para poder ter base para pregar a reencarnação, mas nós vamos falar disso na semana que vem.
Amém, igreja? Então você fique muito esperto, porque o diabo, ele é astuto. O diabo, ele quer te enganar. Ele está enganando um monte de gente. As pessoas estão desesperadas. Tem gente que pergunta assim para mim: pastor, por que o crente não pode jogar na loteria? Não tem nada na Bíblia que diga que não pode. Mas você sabe que em 2 Timóteo 4:10, 6:10, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz do que, gente? O amor ao dinheiro é a raiz de todos o quê? Todos os males. A nossa sorte é Jesus. Nós acreditamos em Jesus. Se você ganhar 1 milhão, 2 milhões, 120 milhões, se você está jogando a sorte num jogo desse você pode até ganhar. Mas a probabilidade de você não permanecer na presença de Deus é muito grande. Porque você vai fazer do seu dinheiro o seu Deus. E ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Tem algum mal em ser rico? Não. Tem pessoas na Bíblia que tinham muito dinheiro. Abraão era um. Mas ele depositava toda a sua fé em quem? Em Deus. O apóstolo Paulo tinha dinheiro, tinha condições. Você sabe que aquele homem na Bíblia que vendeu todos os seus bens e depositou aos pés dos apóstolos, Barnabé, né? Acho que era Barnabé o nome dele. Zaqueu também. A irmã Isabel ali acabou de lembrar. Muito bem. Existiam pessoas ricas na Bíblia, que eu creio que foram salvas. Deus não faz o que? Acepção de pé? Mas também teve pessoas na Bíblia que não quiseram saber de Jesus por causa do dinheiro, como o jovem rico. Quando Jesus falou: pega tudo que tu tem e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí ele virou as costas e foi embora. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? A tua preocupação em ter muitos bens materiais tem te levado a se afastar de Deus. Não há mal nenhum em ter os bens materiais. Mas você consegue igualar a dedicação às coisas materiais com as coisas espirituais? Não. A CLT, ela diz, a lei, consolidação das leis trabalhistas, que o trabalhador tem que trabalhar no mínimo 8 horas por dia. 8 horas por dia. Você trabalha para colocar a comida dentro de casa. Você consegue se dedicar 8 horas de estudo bíblico, de oração, de busca? Não. O dia tem quantas horas? Quantas horas que o dia tem? 24. Se você dividir essas horas, vai dar 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 3 vai dar 8. 8 horas você trabalha. Que é o que a CLT diz. Que nós sabemos que não é 8 horas. É mais. Mas vamos botar aqui, 8 horas. 8 horas é o mínimo de sono que você tem que dormir. Já foram 16, sobram 8. Essas últimas 8 você dedica à igreja? Dedica à obra? Você dedica no máximo, 4 horas na semana. Porque é 2 horas de culto na sexta, 2 horas de culto no domingo. Eu vou botar 5, vamos botar 6. Que é 1 hora do culto na segunda e 1 hora do culto na quarta, que é o discipulado. 6 horas na semana. E você por dia se dedica às coisas materiais. Por dia você dedica 16 horas. Eu não vou botar 16 não, eu vou botar 20. Sabe por que 20?
Porque ninguém trabalha 8 horas, trabalha mais. Porque quando você bota o pé fora de casa para pegar o ônibus, você já está trabalhando. Se você tem que pegar no serviço, lá no centro da cidade, 8 horas, tu tem que acordar 5. Pegou o ônibus 6, já começa a contar a hora. Então você trabalha aí, no mínimo 12. 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e 12 horas trabalhando. E 8 horas trabalhando. 8 mais 4, 12. 8 horas você tem que dormir. Sobram 2 horas. Sobram 4 horas, perdão. 4 horas. 12, 8, 20. O dia tem 24 horas. Sobram 4 horas. Essas 4 horas você tira para buscar Deus? Aí há quem vai dizer, e eu concordo, que aqueles que adoram, é bíblico isso, adoram a Deus em espírito e em quê? Em verdade. Estou no trabalho, estou adorando. Estou comendo, estou adorando. Estou no ônibus, estou adorando. Você está prestando culto a quem? E quando você vem à igreja, você se alimenta. A importância de você separar tempos para Deus é isso. É demonstrar para Deus que Ele é mais importante do que as coisas materiais da tua vida. Automaticamente Ele vai se revelar para você. A luz do Evangelho vai resplandecer sobre a tua vida. Você vai deixar de ser essa pessoa incrédula que tem no mundo. Porque nós lemos o texto. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do quê? Do Evangelho da glória de Deus. Existe um véu tapando. As pessoas não conseguem enxergar o que está atrás do véu, quando na verdade o véu já foi rasgado de alto a baixo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, as pessoas passaram a ter acesso a Deus de novo através do sangue de Jesus. Mas as pessoas não conseguem entender. Agora que teve esse ensinamento aqui, da parte do Espírito Santo, porque isso aqui não vem de mim, isso vem de Deus. Eu dediquei tempo para poder meditar. A irmã viu aqui, ó, de tarde aqui. Liguei o tufão ficou ali me refrescando, mas ao mesmo tempo me atrapalhando. É igual aquele tufim, que daí é o tufão, que daí é o tufim. Mas me atrapalha também. Em breve vai ter um ar-condicionado, quem crê da glória. Meditando ali e pedindo a Deus, Senhor, manda revelação aí, porque o negócio é o que? Ferrenho, é briga espiritual. Eu citei religiões aqui? Citei não. Eu sei, né, que a gente sofre retaliação. Mas a gente tem que falar a verdade. A Bíblia diz que quem fala a verdade manifesta o quê? A justiça. Então aprenda isso. Aprenda a combater. Quem viu aí agora, está gravado no vídeo. E quem não conseguiu marcar, vai conseguir estudar através do vídeo, ou quem marcou, vai conseguir, através da Bíblia, adquirir os ensinamentos para poder combater essas heresias. Porque vão chegar para você e vão falar, olha, vai em tal lugar porque eles vão consultar teu pai que já morreu, vão consultar tua mãe que já morreu, vão consultar tua avó que já morreu. Você vai falar, isso eu não acredito nisso não, que isso daí é coisa do diabo. Que isso? É. Você não sabia não? 2 Coríntios 11, 14 diz, para a gente não ficar assustado, porque até Satanás se transparece como anjo de luz. Hã? Anjo de quê? Fiquem de pé no nome de Jesus, nós vamos orar. Você recebeu essa mensagem, diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Feche teus olhos
E eu quero que você aplique esse momento para agradecer a Deus através desse louvor, gente. Esse louvor fala profundo. Eu vou orar através dessa oração. Eu quero orar a oração da proteção. Quero pedir a Deus para sustentar a tua vida. Pode aumentar, irmão. Aleluia. Vejo a mão do Mestre no viver, no morrer. Vejo a mão do Mestre na poesia, na canção, no pulsar do coração. Vejo a e saber que estão me ouvindo. Deus está restaurando a tua fé. O Evangelho. O sol nasceu, o sol se pôs. Fica a mão do Mestre. Fazer algo aqui de suma importância, que é quebrar esse pacto. Esse pacto que um dia você fez com o espírito errado. Alguém aqui, seja corajoso de falar. Alguém aqui alguma vez fez um pacto sem saber, por inocência. Fez um pacto com o espírito, achando que esse espírito era de luz, achando que esse espírito é espírito de verdade, e você hoje está sofrendo por causa disso. Você sofre, como a Bíblia diz, o meu povo sofre porque ele faltou conhecimento.
às vezes não chegou no teu conhecimento que aquilo era um espírito do mal. E você de repente fez um pacto com esse espírito. Eu quero quebrar essa maldição agora e orar pela tua vida. Pastor, eu já quebrei essa maldição, graças a Deus. Graças a Deus. Busque lá no passado alguma coisa que você fez, alguma oferenda. Eu lembro que nós fomos orar na casa de uma irmã e a irmã tinha um trabalho no terrado no quintal dela e ela vivia numa miséria. E ela pediu, né? Nós até tiramos fotos para que não houvesse problemas. Ela pediu para que tirasse aquele trabalho. Nós tiramos e hoje ela tem uma vida diferente. Amém, gente? Eu quero quebrar em nome de Jesus. Se você teve, só falar assim: pô, pastor, eu tive. Não precisa nem vir aqui na frente. Eu tive. Eu fiz esse pacto, eu não sabia. Nós vamos quebrar essa maldição. Amém? Tem alguém? Pode falar, pastor, eu fiz. Nós vamos orar. Porque se é espírito de luz, ele vai se revelar. Amém? Você tem alguém na família que fez esse pacto? Tem alguém que fez esse pacto com esse espírito? Eu tenho, eu vou orar. Eu vou orar. Tem mais alguém aqui? Eu tenho pessoas na minha família que fez esse pacto. Hein? Olha lá, não levantou. Eu vou orar, vou quebrar este pacto daqui, em nome de Jesus. Esse pacto não pode permanecer. Coloque a mão no teu coração, eu vou orar bem forte. Ó Deus, no nome de Jesus. A verdadeira luz emana do Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que foi enganada, essa pessoa na família do teu servo, da tua serva, que foi enganada por esse espírito que se denominava espírito de luz. Meu Deus, que essa pessoa venha ao conhecimento da verdade agora, aonde ela estiver, que esse espírito venha revelar realmente quem ele é, meu Pai. Que esse espírito venha se revelar realmente quem ele é, e essa pessoa venha ser liberta, transformada. Eu desfaço agora, junto com esse representante dessa família que está aqui, eu desfaço esse trabalho, esse pacto, no nome de Jesus, pelo poder e autoridade que há no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Jacó. No nome de Jesus, eu desfaço esse pacto. Diga assim comigo: meu Deus, salva a minha família, desfaz esse pacto pelo poder e autoridade que há no teu nome. Diga amém. Tá ligado ou não tá, igreja? Essa pessoa vai começar a te questionar sobre alguns assuntos da Bíblia. Você vai conversar na humildade com ela, mostrando a verdade. Você vai ver que já é Deus o quê? Operando. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito o quê, igreja? Os seus efeitos. Amém? Aleluia. Eu quero orar pelas crianças. Eu quero orar pelas suas filhas. Eu quero que alguém pega o bebê, ó, Adriano. Não, a bebê tem que vir junto, né? Nós oramos pela bebê na sexta, não foi? Não oramos pela bebê na sexta? Então vem aqui as duas. Vem o pequenininho, vem a Yasmin. Só cuidado com o fio, vem aqui na frente aqui. Olha ali. Isso, não pisa no fio não. Nós vamos orar. Irmã Lúcia, vem cá. A senhora vai levantar esse clamor aqui, nós vamos orar pelas crianças. Amém? Pode orar. Vai consumir todo mal, quebra a maldição, alimenta a oração, a vida de cada criança, Pai. Aleluia, Deus Santo, visita as famílias, manda cheio os pais dele, Pai. Quebra essa maldição, a quarta geração, a manda cheia, Pai. Vai consumir todo mal, vai repreendendo Satanás agora, magia, feitiçaria, Pai.
encantamento no Senhor, a vida dessas crianças, Pai. Porque, aleluia, Deus Santo, ele dá show a Naraquébia, porque são novos, aleluia, missionários, alabando a Québia, bem-vindos à casa do Senhor, a conversa cada um com o seu sangue, Deus, repreende toda obra de magia, feitiçaria, Pai, e entra com o seu abadaxere, Naracai, porque cada um deve a servir o Senhor amanhã depois, Jesus. Olha aí, Jesus, Deus Santo, poder e glória, da vitória, abadaxu, Naraquébia, entra com o seu agir segundo o seu querer, Deus, repreende todo mal, aleluia, a conversa com o seu sangue, arcanjo, Pai, a peleja, meu Pai, visita os colégios deles, Senhor. Quando ele botar a pronto de espera no colégio, lebia a tébia, pedofolia, aleluia, alabada a chama do homem, aleluia, mulher com abadaxébia, vai quebrando todo o mal na vida de cada um daquelas tébias, e prepara ele, meu Pai, Deus Santo, aleluia, encantamento nenhum vai sobre a vida dele, Jesus, nem olho grande, nem inveja, nem seta maligna, abadaxébia, nem palavra contrária, chama por terra, da vitória, unge cada um dele, meu Pai, com o seu Espírito, meu Pai, batiza ele com o seu Espírito, amada Chébia, ainda vou ver, aleluia, cada um dele na tua presença, Pai, forte, lavada Chébia, batizado com o Espírito, com o seu pé, aleluia, antigo, lavada Chébia, criança e jovem, sendo batizado com o seu Espírito, amada, amigos estranhos, lavada chão, andaraquébia, xarabada chua, naracarabada Chébia, naracai, amada chua, naraquébia, e calastou, bíblia, Canto, aleluia, Deus Santo, de poder e glória. Eu estou vendo pela misericórdia de Deus, aleluia, o seu Espírito descendo aqui, ungindo cada um deles, lavada a chuva, naraquébia, o seu Espírito lavando a cai, ele da chuva, naraquébia, aleluia, Deus Santo, em nome do Pai, do Espírito Santo, obrigado pela oportunidade. Glória a Jesus aí, gente. As criancinhas podem voltar. Nós temos que orar, irmão, pelos pequeninos. Grande a fúria do diabo. Amém? As crianças são influenciadas. Amém? Negativamente. Infelizmente. O diabo é assim. Mas o sangue de Jesus tem poder. Vamos terminar o culto agora. Quero que você tenha um domingo abençoado. Você que nos assistiu até agora, tenha um domingo abençoado no nome de Jesus. Não esqueça, amanhã nós temos um discipulado às 19 horas. Faremos ensinamento. Aqui a gente não para. É ensinamento da palavra, a oração. Os dias são maus, a gente tem que estar revestido. Amém? De vez em quando a gente dá uma caladinha também, né? Come os negócios, faz uns eventos. Amém, igreja? Espirituais. Glória a Deus. Quero agradecer a todos, ao Senhor Jesus pela vida de todos, no nome de Jesus. Amém? Eu vou te entregar a bênção apostólica. Você vai honrar a Deus com a sua oferta. Você vai devolver o dízimo na casa do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém? Senhor, leva o teu povo em paz para casa. Cobre o teu povo com o teu sangue, que essa mensagem venha alcançar, meu Senhor, a vida de muita gente. Esse ensinamento venha alcançar a vida de muitas pessoas. Que o teu nome seja glorificado na vida de cada um que nos ouviu nesta noite. Os que estão presentes, que estão ausentes, aqueles que não puderam vir, abençoe da mesma forma, para a glória do teu santo nome. Ó meu Senhor, meu Deus, meu Pai, aqueles que têm sido fiéis a ti nos dízimos, nas ofertas, centuplica, abre porta onde não há porta. Senhor, aqueles que não puderam dar também, Senhor, abençoe, entre com providência na vida dessas pessoas. Dê um domingo, meu Pai, repleto de vitória a cada um de nós, para a glória do teu santo nome. Amém. Coloque a mão em forma de concha. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam: a vitória é nossa, operando Deus, e se Deus é por nós.